Olá, Nutri, seja bem-vinda. Nossa live de hoje é sobre terapia nutricional na alergia alimentar. Quais as etapas envolvidas na terapia nutricional na alergia alimentar? Eu sou a Raquel Bicudo, sou nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria, trabalho com alergias alimentares. Se você quiser saber mais sobre alergia alimentar, continue aqui nessa live. E a live de hoje é sobre terapia nutricional na alergia alimentar, as etapas envolvidas nessa terapia nutricional. Bom, terapia nutricional na alergia alimentar é um tema que muitas vezes as pessoas acham que comigo, nesse curso que leva esse nome, elas vão aprender, elas vêm assim muito perguntando sobre suplementação, o que elas têm que dar de suplemento, se elas devem dar algum micronutriente específico, se tem quais probióticos, quais cepas devem ser utilizados no caso de alergia alimentar, como é que elas fazem para tratar então um paciente com alergia, se aquela terapia vai ajudar essa alergia deles a passar mais rápido, né? Se isso vai levar à tolerância. Então, é sempre uma dúvida, né? Frequente que as pessoas têm, uma ansiedade que as pessoas têm quando elas pensam: eu tenho um paciente com alergia alimentar, então o que eu tenho que fazer de especial? Bom, o que a gente tem que pensar em primeiro lugar é que as necessidades nutricionais de um paciente com alergia alimentar, até agora não tem nada publicado dizendo que eles precisem de mais nutrientes do que as demais pessoas, tá? Até porque a gente tem diferentes manifestações de alergia alimentar. Algumas podem deixar a pessoa num estado inflamatório crônico, outras não. Outras, se elas não estiverem em contato com o alimento, elas não vão ficar nesse estado inflamatório, como em algumas doenças alérgicas a gente vê. Então, não dá para generalizar, dizendo que todo paciente com alergia alimentar tem necessidade aumentada de vitamina A, ou de vitamina C, ou de zinco, ou de selênio. Eles não têm uma necessidade nutricional aumentada, não tem nada disso publicado. No entanto, a gente sabe que existem vários nutrientes que eles interferem, sim, nas questões de a pessoa desenvolver alergia alimentar ou não, e também na própria progressão da doença. Então, é importante que a gente mantenha a oferta adequada desses nutrientes. E quando eu falo adequada, é respeitando as nossas DRIs. Então, o que a gente já tem de recomendação de ingestão dietética diária para os nutrientes. Então, por isso que eu venho aqui falar das etapas envolvidas na terapia nutricional, que é até para baixar um pouco a ansiedade em relação a isso, né? Para a gente entender que sim, se somos nutricionistas, estamos no caminho certo, já temos capacidade e conhecimento suficiente para poder trabalhar sim com alergias alimentares. Basta a gente entender mais sobre a alergia em si, para a gente entender com quem a gente está lidando, de acordo com a manifestação clínica apresentada pelas pessoas, e aí sim a gente poder trabalhar ali, participar da equipe, né? Bom, então, quando a gente fala aí das etapas envolvidas na terapia nutricional na alergia alimentar, vamos pensar o seguinte: o que a gente aprendeu lá na faculdade? Como é que a gente faz quando chega um paciente pra gente? Qual é a primeira coisa que a gente faz? É uma anamnese nutricional, não é? Então, na alergia alimentar não é diferente, a gente tem que começar pela anamnese nutricional. Então, baixar um pouco a ansiedade e entender, acolher aquele paciente, entender as demandas dele, né? As dúvidas dele. Se a gente não souber responder tudo de bate-pronto naquela primeira consulta, não tem problema. A gente pode ter a humildade de falar: olha, isso daqui eu não sei, isso daqui eu vou estudar, ou então isso daqui eu vou discutir com o médico que está te acompanhando. Tá? Não tem problema a gente ter essa humildade, porque a gente vai aprendendo a cada caso. Inclusive o tema dessa live eu trouxe, né, etapas envolvidas, porque hoje à noite eu tenho aula ao vivo com as alunas do curso Terapia Nutricional na Alergia Alimentar, e nós combinamos que hoje nós traríamos discussão de casos clínicos para o nosso encontro ao vivo, né? Alguns casos que começaram na discussão ali no nosso grupo do Telegram, a gente achou interessante levar
para continuar essa discussão no nosso grupo no Zoom. Então, ali ao vivo, para a gente poder explorar um pouco mais. E aí, eu passei para as alunas um roteiro de discussão do caso clínico, porque a gente precisa primeiro ter informações, para daí a gente poder raciocinar em cima daquilo e pensar qual é a possível diagnóstico e qual vai ser a conduta. Isso eu falo no diagnóstico clínico e nutricional. Então, quando a gente fala de alergia alimentar, a primeira etapa é essa, é a gente fazer uma boa anamnese nutricional. Na nossa anamnese nutricional, a gente já sabe, a gente precisa coletar as informações dos dados pessoais da pessoa, a gente precisa coletar, no caso de crianças, especialmente, histórias sobre a sua gestação e o seu período perinatal, né? Então, um pouco antes dela nascer, e como é que foi o nascimento, e como é que foi depois do nascimento. Então, a gente faz todas aquelas perguntas para saber se teve intercorrências durante a gestação, qual foi o tipo de parto, com quantas semanas nasceu, para saber se foi prematuro, se não foi, se foi pós-termo, se foi a termo, peso ao nascer, para saber se nasceu pequena para a idade gestacional, adequado ou grande para a idade gestacional, se ele era proporcional ou não, para saber se ele teve algum comprometimento intraútero, ou se ele não, se ele teve alguma questão ali, vamos supor, uma criança que nasceu pequena para a idade gestacional, né? Será que ela também tem comprometimento do seu comprimento ou não? Ela cresceu o suficiente? Enfim, a gente precisa entender a história dela desde o seu nascimento, se ela teve ali intercorrências no momento que ela nasceu, se como é que foi feito, quando é que cortaram o cordão, né, umbilical, se foi feito no tempo correto, se ela recebeu aleitamento materno na primeira hora de vida ou não, se ela recebeu fórmulas infantis na maternidade ou não. Então, são diversas perguntas que a gente vai fazendo ao longo dessa anamnese, né? Já focando nessa mentalidade. Se você participou das lives anteriores, você já deve ter começado a entender sobre como é que se dá a sensibilização aos alimentos, como é que ocorre o processo da pessoa se tornar alérgica a alimentos. E eu comentei bastante sobre o envolvimento da microbiota intestinal nessa questão, e a gente sabe que tem questões que vão modular essa microbiota intestinal desde o útero, né? No curso a gente tem o nosso 10º módulo, para falar especialmente sobre esse envolvimento aí da microbiota com as alergias alimentares. Então é importante, quando a gente vai fazendo essas perguntas na anamnese, não é apenas informação coletada à toa, elas nos ajudam no nosso raciocínio, né? Então a gente vai perguntando muito sobre esse período para a gente começar a ter ideia se houve uma sensibilização a alimentos ali ou não e como é que foi a colonização intestinal desse bebê. Depois a gente vai perguntar ali sobre o histórico de aleitamento materno, a gente vai perguntar sobre outros problemas de saúde, os problemas de saúde familiares também, pensando ali nas questões que podem ser genéticas, enfim. Então a gente vai fazendo toda essa história, essa coleta da anamnese. Aí a gente vai perguntar sobre questões de saúde desse bebê, histórico de vacinas, se tomou, se não tomou, se teve reação, se não teve, de medicações, de outras intercorrências que ele pode ter tido. E em relação à parte da alergia alimentar em si, como que eu faço? Aí eu já vou dando a dica, né, gente? Olha, aproveitem as lives, porque eu falo, não poupo informação, são lives aula. Chama quem precisa, né? E vamos espalhar os segredos por aí, que é para todo mundo poder dominar aí, os nutricionistas dominarem as alergias alimentares, para a gente ocupar esse espaço e poder ajudar de verdade os nossos pacientes. Então, na parte da anamnese, quando eu quero ouvir sobre alergia alimentar, histórias, né, dessa hipótese de alergia alimentar, é importante porque aí a gente vai ouvindo. Então eu falo assim, me conta as queixas, me conta como que foi. E eu vou deixando a pessoa livre para ela contar, eu vou anotando. Agora, eu preciso ter certeza de que ela me deu algumas informações básicas, e aí eu vou dizer quais são essas informações básicas, tá?
Então eu vou deixando ela falar e depois eu verifico se ela respondeu as coisas que são mais importantes para eu saber, que vão me ajudar a pensar se aquilo é uma alergia alimentar ou não, tá? Então preste atenção. Aí, primeiras perguntas, assim, são importantes. Primeiro eu preciso entender que sintomas essa criança vem apresentando, ou esse adulto, essa pessoa vem apresentando. Eu falo muito em criança, muito em bebê, porque a gente sabe que a alergia alimentar, ela é muito frequente em bebês, né? Ocorre em 6% das crianças pequenas, então é mais frequente em bebês do que em adultos. Por isso que eu falo muito em bebês, tá? Mas pense nisso para adultos também. Então eu vou perguntar, quais sintomas a pessoa vem apresentando? Que sintomas são esses? E qual é a natureza desses sintomas? Qual é a característica? Na natureza não, a característica desses sintomas. E ela vai me dizer. Aí eu quero saber se esses sintomas, se eles são imediatos, se eles são crônicos ou se eles são tardios. A pessoa vai me falando. Eu quero saber se esses sintomas ocorreram quando a criança consumia apenas leite materno exclusivamente ou se eles ocorreram quando aquela pessoa consumiu o alimento, ela mesma. E aí eu vou querer saber em quanto tempo demorou para ela apresentar os sintomas. Se ocorreu até 2 horas, que aí eu vou pensar se é uma alergia IgE mediada, se ele ocorreu cerca de horas ou até mesmo alguns dias após, ou se ele é um sintoma crônico que a pessoa vem apresentando e isso vem inclusive piorando ao longo do tempo. Eu vou querer saber também se ela apresenta esses sintomas todas as vezes que ela consome aquele alimento, independentemente da quantidade. Então, eu já perguntei aqui qual é o alimento que ela suspeita, quais são os sintomas, qual é o tempo entre o consumo e o aparecimento dos sintomas, qual é essa característica e se tem reprodutibilidade. Eu pergunto também se quando ela apresenta esses sintomas, se ela precisa tomar alguma medicação para aquilo passar ou se aquilo passa espontaneamente. Se é o caso, por exemplo, de uma reação cutânea, uma reação de pele, eu pergunto se essa reação ocorre só quando a pessoa tem o contato do alimento com a pele, ocorre só no local onde o alimento encostou, ou se é algo que aparece na pele como um todo. Porque se for só onde encostou, a gente não considera como uma alergia alimentar. A gente vai considerar alimentar quando a pessoa consome e o próprio sistema dela, coloca essa reação em diferentes partes da pele ali dela, em diferentes partes do corpo, não apenas no local de contato. Então, essas informações, elas vão me ajudando a raciocinar se é uma alergia alimentar ou não. Por isso que eu falo que é tão importante a gente entender as reações adversas a alimentos e a característica de cada uma delas. Bom, depois disso, então, eu vou querer saber, perguntei ali dos sintomas, eu vou querer saber, tá, mas quando foi a última reação? E que reação foi essa? Qual foi a característica? Então, eu vou fazendo essas perguntas importantes. Preciso saber também se os pais têm algum tipo de alergia, para saber se é uma pessoa que já tem uma predisposição genética para ser alérgica, se houve algum fator, algum cofator na ocorrência dessas reações, então uso de medicações, prática de atividade física, consumo de bebida alcoólica no caso de adultos. Então essas são as informações fundamentais para quando a gente vai fazer uma anamnese nutricional para um alérgico. E aí, além das outras informações ali da parte clínica. Bom, isso tudo vai me fazer pensar se é uma alergia ou não. E aí, se for uma alergia, eu vou pensar no caminho que eu tenho que seguir e na discussão que eu vou ter que ter com o médico, ou para qual médico eu vou encaminhar, se é para um alergista, se é para um gastro, para quem eu devo encaminhar para a gente investigar melhor, se é uma pessoa que está ali sob investigação, ou então se uma pessoa que já está numa fase ali de acompanhamento, o que eu vou ter que conversar, então, com o profissional que vai atender também, o médico que vai acompanhar esse paciente. Aí da parte nutricional, então eu tenho que saber também qual é o hábito alimentar dessa pessoa. Então eu vou utilizar os recursos que a gente já sabe, que a gente tem para poder fazer ali uma boa avaliação do consumo alimentar. Então eu posso utilizar um recordatório de 24 horas, ou eu posso solicitar um registro ou diário alimentar, eu posso aplicar um questionário de frequência alimentar.
Eu posso fazer aquelas perguntas da história alimentar para saber qual é o hábito dessa pessoa, se ela come na frente da televisão ou não, qual é o ambiente, onde ela está, quais os horários, mais ou menos como ela costuma preparar os seus alimentos, se ela adiciona sal, açúcar, que tempero ela usa, que óleo ela usa. Enfim, todas as perguntas que a gente faz para a gente conhecer os hábitos alimentares daquela pessoa, para que a gente possa fazer uma avaliação do consumo alimentar. Quando a gente fala em avaliação do consumo alimentar, a gente está ali coletando informações, que é para eu verificar se ela tem algum hábito que vai levá-la a um erro nutricional, a um déficit nutricional, um erro alimentar, se ela está ali, se é uma pessoa que é candidata a ter dificuldades alimentares, né, se ela tem hábitos errôneos, e além disso, eu também coleto informações para eu saber qual é o hábito dela, para eu poder fazer os ajustes em cima do que ela já faz. Eu não trago tudo novo para ela, nem nada pronto de gaveta. Eu tenho que adaptar a toda a terapia nutricional àquela pessoa. Então, isso precisa ser individualizado. Então, eu tenho que conhecer a fundo o hábito alimentar dela para saber onde que eu vou mexer, que peças eu vou mexer, o que está faltando, o que precisa ser arrumado e o que pode ser mantido. Quanto menos a gente mexer, mais fácil da pessoa aderir. Então, eu parto ali do que ela já faz, para daí eu fazer as correções, tá? Então, isso faz parte da terapia nutricional. Às vezes, gente, a pessoa pode ser que não tenha nenhum problema ainda instituído, mas ela tem alguns erros ali de alimentação que podem levar aos erros, ao déficit nutricional. E o nutricionista, ele tem que trabalhar com prevenção. Então, essa parte de avaliar o consumo alimentar, ela é assim, a parte auge da nossa consulta, é a parte mais importante. A gente vai fazer também a avaliação dos dados antropométricos? Sim. Hoje em dia, às vezes a gente pode, se a gente for fazer a consulta presencial, nós vamos coletar essas informações, senão a gente vai pedir para que nos mandem essas informações. E nos casos de crianças e adolescentes, é importante que a gente trabalhe não apenas com uma única informação, um único dado de peso e estatura naquele momento que a gente está avaliando. Não pode ser assim, a gente precisa de todo um histórico de peso e estatura dessa criança ou desse adolescente, porque eu preciso avaliar utilizando as curvas de crescimento e ganho de peso, e aí, todos aqueles índices antropométricos que a gente utiliza para a gente verificar como que ela está se comportando. Porque às vezes ela pode até estar com um peso adequado para a sua idade ou para a sua estatura, mas se a gente perceber nesse comportamento que ela não está ganhando peso, que ela está estagnada, então que ela está perdendo peso, isso já é um alerta. Então eu não vou dizer que está tudo bem com ela, não. Eu não preciso vê-la abaixo ali com peso, com baixo peso para a sua idade ou baixo peso para a estatura, para eu classificar e aí dizer que sim, agora ela está com comprometimento. Não, eu preciso já detectar essas mudanças e agir para que ela não venha a ter o seu estado nutricional comprometido. Por isso que eu já avalio desde o consumo, não espero ter alterações na curva. Mesma coisa em relação aos exames bioquímicos. Eles podem nos auxiliar, eles podem ser importantes, sim. Mas não é porque a pessoa ainda não tem uma anemia instituída, por exemplo, que a gente não vai fazer nada. Se a gente percebeu que ela não está com a ingestão adequada, que a ingestão dela, por exemplo, de ferro, de B12, de ácido fólico, se nós percebemos que ela não consome fonte desses nutrientes e não recebe nenhum tipo de suplemento, a gente não precisa verificar a alteração no exame bioquímico para daí tomar providências. Então, a gente já age antes, né? Os exames, eles servem como parâmetros, mas nem sempre eles vêm alterados. Então, a gente precisa ter essa noção, que a gente não vai agir só quando eles vierem alterados. E ainda mais quando eu falar sobre sinais clínicos de carências nutricionais, né? A gente sabe que eles só aparecem em estágios muito avançados daquela carência nutricional. Então, eu não vou esperar a pessoa ficar pálida, anêmica ali, né? Pálida, demonstrando anemia, para daí eu tomar providências, certo? Então, é sempre nesse sentido que a gente vai trabalhar. Nós vamos utilizar todas as ferramentas que nós temos para fazer a avaliação do estado nutricional e pensar, então, no que a gente precisa fazer, se a gente precisa manter ou recuperar o estado
nutricional dessa pessoa, né? Mas a gente vai trabalhar com todas as ferramentas. E aí a gente dá aquele diagnóstico nutricional global e pensa então no que nós vamos fazer, né? Qual será o nosso caminho, quais são os principais erros que nós detectamos, os principais pontos que nós precisamos trabalhar com aquele paciente, certo? E aí, uma vez que eu fiz toda essa avaliação, geralmente, aí a gente, então eu fiz toda essa avaliação, até agora eu só estou fazendo avaliação, né? Coletando história clínica e informações nutricionais. Aí sim, eu paro para pensar e falo, bom, peraí, então deixa eu ver o que eu vou fazer agora. E aí na parte da orientação, eu tenho duas questões para serem resolvidas quando eu falo em alergia alimentar. Os dois pontos fundamentais são, primeiro, eu tenho que orientar a dieta de restrição para garantir a completa exclusão daquele alérgeno que a pessoa precisa eliminar, caso eu perceba que ela tem sim uma suposta alergia alimentar ou ela precisa investigar a alergia alimentar. E aí, sendo assim, eu vou fazer primeiro essa orientação, só que quando eu estou excluindo alimentos, eu não estou nutrindo a pessoa com aqueles alimentos, né? Então, primeiro eu olho para a exclusão e depois eu olho para o quê? Para a nutrição. Então, eu olho para o que é que eu tenho de ferramenta, ou seja, que alimentos eu tenho para trabalhar com ela para poder nutri-la. E aí vem toda a criatividade do nutricionista, incentiva o consumo de novos alimentos, novas preparações, né? Orientando receitas, estimulando o consumo de alimentos que a pessoa ainda não coma, usando estratégias para superar dificuldades alimentares. Então, todas aquelas estratégias de desafios, né, que existem ali para trabalhar na terapia alimentar com os pacientes, muitas vezes. Né? Às vezes precisa encaminhar para fonoaudiólogo, para terapeuta ocupacional, para psicólogos, enfim, para trabalhar quando a gente percebe que existe uma seletividade alimentar importante. Então, o nutricionista, ele quase sempre ele vai trabalhar em conjunto, né? Principalmente quando a gente fala de alergia alimentar, porque a gente sabe que dificuldades alimentares, seletividade alimentar e outras questões clínicas também ficam sempre ali envolvidas quando a gente fala desse tipo de paciente. Então, a gente precisa trabalhar nesse conjunto. E aí, nesse contexto, de quando eu penso no que a pessoa, nessa etapa de orientação da restrição dietética, eu tenho três coisas importantes que eu tenho que fazer. Primeiro, eu tenho que ensinar a leitura de rótulos dos alimentos e demais produtos, medicamentos, produtos de higiene, etc. Leitura de rótulos é uma das etapas fundamentais e com orientação de quais alimentos ela precisa restringir, para que ela lembre, né, do que ela não pode. Porque, por exemplo, numa dieta isenta de ovo, não é só o ovo que ela não pode comer, é tudo que pode conter ovo. Então, a gente precisa lembrar que algumas preparações costumam conter ovo e aí ela precisa ficar atenta a essas preparações. Né? Às vezes ela não lembra, não sabe como que é feito, ela nunca foi para a cozinha, ela não tem noção, então a gente precisa orientar, tá? E aí, além disso, então a leitura de rótulos e lista de alimentos. O outro ponto é evitar o contato cruzado no preparo dos alimentos. Então, fazer toda a orientação de como que ela faz a higienização do ambiente, dos utensílios, dos equipamentos, para evitar que, por exemplo, se ela utilizou uma faca para cortar um pão e depois passar manteiga nesse pão, essa faca ela tem resquícios de manteiga, ela não pode usar essa mesma faca para usar para usar um produto que não tenha leite, por exemplo. Então, orientar essas questões de contato cruzado, que podem ocorrer via utensílios, via bancada, via mãos. Então, a gente precisa orientar nessas questões, sem ir para o extremo de pedir para a pessoa trocar todos os seus equipamentos, todos os seus utensílios. Na maioria das vezes, isso não é necessário. Então, a gente não precisa cair nesses protocolos que, às vezes, nem podem ser seguidos por determinadas pessoas, de acordo, né, considerando as condições socioeconômicas que ela vive. Então, tem que
pensar que este não é um protocolo básico de alergia alimentar, pedir para trocar todas as panelas e comprar liquidificador novo. Não, esse não é o protocolo básico. O protocolo básico é, sim, esclarecer o que é um contato cruzado e quais são os possíveis locais onde pode haver um contato cruzado. Então, chapa, cortador de frios, liquidificador, sim, existem diversos locais que são mais perigosos, digamos assim, mas a gente precisa dar esse tipo de orientação sem aterrorizar, sem atrapalhar a qualidade de vida dessas famílias. Esse é um foco importante que a gente tem que ter, né? E então eu falo sobre essas etapas aí de exclusão do alimento, né? E aí depois eu chego na etapa de orientar então como que ela faz para consumir, o que ela pode consumir. Né? Então primeiro eu ensinei o que ela não pode e depois eu falo o que ela pode. E aí no que ela pode é que eu vou explorar então os alimentos como eu vinha falando, né? Sempre focando no estímulo do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, focando uma dieta rica em fibras, pobre em gordura saturada, em açúcar, em sódio e rica ali em fibras, alimentos de verdade, ácidos graxos mono e poliinsaturados, né? Então, pensando sempre nesse sentido, uma dieta rica em nutrientes, então com alimentos ali que sejam fontes de vitaminas, de minerais, de proteínas de alto valor biológico, ou então, né, com uma boa composição de aminoácidos ali. Então, eu sempre percebo que não basta eu substituir, sei lá, o ovo pelo ovo vegetal. Não, não é isso. Eu preciso buscar outras fontes de proteína, eu preciso, então eu tirei o peixe, eu preciso buscar outras fontes de ômega 3. Então sempre que eu penso em qual alimento eu estou retirando, eu raciocino em quais nutrientes eu deixo de oferecer através daquele alimento e penso quais seriam as fontes dietéticas alternativas. E é esse o caminho então que eu sigo para poder nutrir o meu paciente de fato, né? E garantir para ele, assim, proporcionar para ele alimentos que vão favorecer a colonização de uma microbiota intestinal mais saudável. Então, sempre é esse o foco, tá? Então, sempre pensando nessa nutrição. Raquel, e os suplementos? Devo suplementar ou não esses pacientes? Tem um protocolo? Gente, depende. É nessa etapa do planejamento nutricional que você vai verificar se cabe suplementação, se ela é necessária ou não. Às vezes a gente não faz a orientação direto de uma suplementação, às vezes a gente vai pelo caminho dos alimentos e se não há adesão, depois a gente suplementa, ou dependendo do caso, a gente até suplementa e vai trabalhando a educação nutricional para tentar desmamar desse suplemento. Eu tomo um pouco de cuidado com o uso de suplementos e complementos alimentares, porque muitas vezes eu uso a analogia dizendo que eles servem às vezes como muleta para os pacientes. E se a gente quer ensinar os pacientes a andar, eles precisam fazer uma certa fisioterapia, né? Não adianta só andar com a muleta. Então, a gente precisa estimular, porque senão eles ficam achando que eles não são capazes de andar sozinhos, ou seja, eles acham que eles são dependentes daquele suplemento, que sem aquele suplemento eles não vão conseguir a nutrição adequada e acabam não avançando, né? Não acreditando nos alimentos e não explorando. Então, que os nutrientes sejam obtidos através dos alimentos. Então, eu preciso ter um pouco de cautela com o uso de suplementos e usar apenas quando necessário. Então, não tem um protocolo de, precisa suplementar cálcio para todo mundo que tem alergia a leite. De maneira alguma, porque dependendo da alimentação dela, se ela consome tahine, se ela consome castanha, se ela consome amêndoas, se ela consome bebidas vegetais enriquecidas com cálcio ou que sejam naturais fontes de cálcio, ela às vezes nem precisa desse suplemento. Por isso que é tão importante o nutricionista fazer o quê? O que eu falei de início, avaliar o consumo alimentar. E dentro do planejamento dele, ele vai propor as fontes dietéticas para aqueles nutrientes. Aí se a pessoa não aderir, aí talvez ela tenha que lançar mão de suplementos. Mas não existe um protocolo, tá? Não existe também nada que diga que todo alérgico precisa suplementar glutamina, todo alérgico precisa suplementar probiótico. Não existem protocolos, evidências científicas que respaldem isso.
Agora, a gente sabe que eles precisam receber níveis adequados ali, oferta adequada de ômega 3, de vitamina D, nem que seja através de suplementos, né? Porque a gente sabe que a vitamina D é difícil a gente adquirir através dos alimentos, acaba sendo necessário suplementar. Precisa ter uma boa ingestão de zinco, de selênio, de vitamina A ou fontes de beta-caroteno, enfim, a gente vai olhar para a alimentação como um todo, tá? Então, a gente percebe que, como eu disse no início dessa live, não existe um protocolo fixo para tratamentos alérgicos, tudo precisa ser individualizado. Então, essas etapas da terapia nutricional, elas são necessárias. E acompanhamento desse paciente, para a gente avaliar se ele aderiu ao plano nutricional que nós fizemos como proposta. E se durante esse acompanhamento a gente percebe que ele está tendo dificuldades, a gente pode encaminhar para outros profissionais que vão nos ajudar a fazer com que ele faça a adesão necessária, né? E que não sejam instituídas dificuldades alimentares, que nenhuma etapa seja aí pulada, né? Porque não adianta a gente focar na alergia alimentar e na ideia de que eu preciso nutrir esse paciente a todo custo agora, se eu não pensar lá na frente. Então, fazer restrições desnecessárias não é adequado, fazer suplementação de tudo e fazer, olha, vamos fazer um mix aqui, bater tudo e dar tudo aqui junto para essa pessoa, esse não é um protocolo para todo mundo, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com educação nutricional, ajudando essa pessoa a adquirir hábitos alimentares saudáveis. Então, esse é o primeiro papel do nutricionista. E a gente não vai abrir mão desse papel quando a gente estiver atuando com as alergias alimentares. Então, o que a gente aprendeu como nutrição é verdade ainda, né? E a gente não pode se esquecer disso quando a gente estiver tratando dos alérgicos, tá? Quando a gente tem segurança na nossa nutrição e segurança no que a gente fala, a gente fica tranquilo em falar, olha, se você consumir, sei lá, vou dar um exemplo, se você consumir no seu café da manhã aveia, ovo, se você puder, ovo e uma fruta, olha, você tem uma alimentação equilibrada, balanceada no seu café da manhã. Nossa, é verdade, mas eu não preciso usar o suplemento XYZ? Não, nem sempre, né? Às vezes ele pode vir, ele pode ajudar, mas o básico também funciona. Essa a bandeira que eu venho levantando, né? Que eu venho discutindo, então, com os colegas, para que a gente acredite nisso. E claro, que a gente entenda sobre a alergia alimentar, para que a gente possa discutir ali de igual nas equipes, né, que a gente participa, tá certo? E uma outra coisa muito importante, uma dica para os nutris, uma dica final aqui. Gente, apropiem-se, né? Segurem muito o que a gente sabe fazer, que é essa avaliação do consumo alimentar. Ela vale ouro. Ela vale ouro. Ninguém é melhor do que nós para avaliar se a pessoa está comendo adequadamente ou não. Ah, Raquel, mas como é que eu faço? Gente, nós sabemos fazer avaliação quantitativa, que é quando a gente calcula o que a pessoa come e compara com as DRIs. A gente sabe fazer a avaliação qualitativa, que é quando a gente vê o número de alimentos de acordo com o grupo e também os horários das refeições e o tipo de alimento que está sendo consumido. A gente avalia o hábito alimentar. Então, quando a gente olha para esse consumo alimentar, valoriza isso, produz os nossos relatórios e apresenta isso para a equipe, vocês não imaginam o peso que isso tem, tá? Então, assim, façam bem feito a parte de vocês. Façam a nutrição que tem que ser feita. Acreditem no que vocês aprenderam na faculdade. Isso é a base de tudo. Eu tenho colegas agora da alergia alimentar que estão aqui pela internet, que são famosérrimos e que resolveram estudar nutrição. E a minha dica para eles sempre é assim, olha, entrou, estuda muito bioquímica, fisiologia, anatomia, depois composição dos alimentos, tecnologia de alimentos, técnica dietética, estuda as disciplinas básicas. Quando você entender as disciplinas básicas, fica muito mais fácil para depois você entender
as outras disciplinas que são mais avançadas e vai ficar muito mais fácil para você entender sobre a alergia alimentar ou outra qualquer condição clínica. Obrigada pela participação.